Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Bom, pessoal, estamos aqui para a gravação de mais um podcast Mente Mestra, nosso segundo podcast. Na verdade, você deve ter reparado que o primeiro ainda tinha a chancela do Clubecast. Estamos aqui no Clube Empreendedor, esse ambiente, Clube Empreendedor Brasil, esse ambiente super rico, em que encontramos empresários, empreendedores, pessoas de sucesso. E hoje já teve uma notícia muito legal, porque estamos aqui justamente, participamos de um evento, em que estiveram aqui algumas pessoas responsáveis pela parte administrativa do Bob's, da franquia Bob's, contando pra gente como é que é esse processo de franquias, como que as coisas acontecem, que existe preocupação com os jovens, com a terceira idade. Então, assim, esse movimento, inclusive, das empresas, de pensar nas pessoas, né? Não simplesmente em vender os seus produtos. E eu acho que isso é uma boa notícia, né, Leia? Estamos aqui com algumas pessoas, eu aqui, Márcio Serbella, coordenador do Clube Empreendedor Brasil, de Educação Empreendedora e Infoprodutos, a nossa companheira Leia, que vai se apresentar, nosso companheiro Hugo, né, com as suas coordenações. Por favor, Leia. Bom, tudo bem, gente? Eu sou Leia Mendonça, sou coordenadora de Cultura e Economia Criativa do Clube. E só queria lembrar que quem fez esse evento hoje, franquia, foi nosso colega Maurício Salchini, que é coordenador do Núcleo de Franquias. Isso, e que está sempre trazendo movimentos, né? Muito, não dá nem para acompanhar tanta coisa. Sempre trazendo conexões para o clube. Conexões são fundamentais, é um dos comportamentos empreendedores. Aliás, o nosso papo hoje, penso que vamos falar um pouquinho sobre comportamento empreendedor. O que faz o empreendedor? O que é essa criatura? Da onde que ela veio? Ela veio do além, do espaço sideral? De que lugar, né? Eu acho que antes eu gostaria, assim, o Hugo também vai se apresentar, mas a gente voltasse àquela coisa de nós nos descrevermos para aqueles ouvintes que não podem nos ver. Boa. Né? Então eu queria... posso começar então? Claro que pode começar. Bom, eu vou falar como eu sou, como eu estou hoje aqui. Eu sou uma mulher de estatura média, de cabelos grisalhos, de óculos transparentes. Eu sou de pele morena. Eu estou vestindo um vestido preto e branco. Estou de sapato baixo, e brincos dourados, anel dourado. Então, hoje ela se caracteriza dessa forma. Bom, gente, obrigado pelo convite, né? É minha primeira vez aqui no Clubecast, estou feliz em participar. Bom, meu nome é Hugo Nola, eu sou um dos coordenadores aqui do clube, na área de saúde mental e bem-estar. Vou me descrever aqui para vocês, eu sou homem, na faixa de 1,75, cabelos negros, barba grisalha, curta, pele moreno claro, olhos castanhos escuros, e estou usando um óculos, né, de armação marrom, vestindo uma camisa social branca e um relógio no braço esquerdo. Ok, Hugo, então vou nessa vibe. Eu ia fugir dessa história de me apresentar, mas não tem como. Até porque uma das coisas que faz a gente ter sucesso, e talvez ter um comportamento que alcance sonhos, desejos, realidades, é o autoconhecimento. E quando a gente fala de si mesmo e se apresenta, né, de alguma maneira estamos comentando como a gente se conhece e o que a gente conhece da gente. Bom, então eu sou um homem, cabelos quase todos brancos, alguns ainda pretinhos lá no lugar, nariz bem grande, né? Enfim, estou vestindo uma camisa de manga comprida azul, com bolinhas muito pequenininhas, quase imperceptíveis, amarelas, relógio preto, automático, um anel aqui de Tucumã, né? Eu estou com um anel de Tucumã, eu renovei meus votos de casamento a partir desse anel com a minha esposa, com quem eu sou casado aí há pouquinho tempo, só 35 anos. Então é isso, eu não sei se vocês conseguiram me visualizar, mas sou uma figura um tanto quanto simpática e gosto muito de sorrir. Se vocês pudessem me ver, todos, quem não está me vendo, eu estou sorrindo agora e na minha empresa, inclusive, levo a chancela de diretor de sorrisos, apesar de não ser dentista. E isso é curioso, né? Que é uma característica bem presente aí no Márcio. A gente chama ele aqui de Serbella, alguns conhecem por Serbella, outros chamam de Márcio.
uma característica que é justamente essa do sorriso, né? Você fala com ele, você olha para ele está sempre apresentando ali um sorriso e recebendo bem. A gente vai chamar isso dentro das diversas áreas de perfil comportamentais ali do perfil acolhedor, né? Aquele perfil que está sempre pronto ali para te abraçar, aquela pessoa que você tem prazer em conversar com ela, e você chega para conversar com ela ali trazendo um problema e você sai ali reabastecido porque ela te acolhe, ela te abraça. Isso é uma característica comportamental e é importante no empreendedor, né? Todas as pessoas e também para o empreendedor. Hugo, e então já vai uma pergunta aqui. Acolhedor e quais são as outras características? Então, existem diversas formações, a galera que vai nos assistir aí, existem diversas formações de perfil, na área de análise de perfil, tá? Eu tenho 2 formações. A formação que eu utilizo hoje, ela vai trabalhar trazendo um pouco da psicanálise, que também é uma formação que eu tenho. Então, eu tenho hoje formações em psicanálise e neurociência comportamental. Aí, entre algumas outras, essas são as que eu utilizo hoje basicamente nas minhas mentorias, nos meus treinamentos, e eu vou trabalhar com os perfis ali que vêm da psicanálise, que ele vai trazer lá desde que passa pela primeira infância, né? Vai trazer desde a gestação. Hoje ali. A gente tem um monte, né? Tem um monte. DISC, tem 17 exatamente. Personalidades. Mas me fala aí de alguma dentro desse Enneagrama e assim vai. Eu trabalho hoje com 5 perfis, né? Eu trabalho com o perfil criativo, o acolhedor, o negociador ou persuasivo, o planejador e o competitivo. E dentro desses 5 perfis, eu vou mesclando eles, eu trabalho com percentual, né? Nós possuímos os 5, mas em percentuais diferentes. Alguns prevalecem, Alguns prevalecem. Geralmente a gente tem 1 ou no máximo 2 picos, e a gente trabalha a mistura entre esses percentuais para poder gerar a análise do perfil. Tem algum assim que... Pode falar. Tem algum assim que, 1 ou 2, como você falou, que ajuda a ser mais bem sucedido na trajetória? Essa é a sempre, né? A trajetória de um empreendedor? A questão é que se eu falo para você que tem, e depois falo para você através da sua análise que você não aí tem tá morto, esses cara. perfis, aí você nunca vai não empreender porque você acha que não tem aquele perfil. Na verdade, não existe um perfil melhor ou pior para empreender. E tem uma coisa interessante, certo, né? Quando Hugo me corrige se eu estiver errado, que quando a gente faz uma análise de perfil comportamental por qualquer um dos métodos possíveis, sempre há uma forma de medir isso e que leva a estar mais próximo desse, mais próximo daquele, ou mais afastado daquele outro. E tem algumas pessoas que estou um pouquinho de cada um deles. E aí essas pessoas, elas se acham assim, então eu sou especial, porque eu tenho um pouquinho de cada um. Eu falo, não é bem assim, você também tem os problemas de cada um deles, né? Então, assim, cada um dos perfis... Nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores. Mas, pessoal, vou contar para vocês aqui o seguinte. Começamos aqui contando que o nosso tema seria a questão do comportamento empreendedor. E a nossa colega Léa trouxe a curiosidade, essa questão do perfil comportamental, né? Bem interessante da gente conversar. E por que a gente faz isso? Nosso podcast é o podcast Mente Mestra. E Mente Mestra é isso, é troca rica, né? É possibilidade da gente descobrir coisas, conversar, pessoas competentes, inteligentes, falando sobre temas que conhecem e alguns que não conhecem tanto assim e que aprendemos juntos, né? Sim, ótimo. Então você também está convidado, de onde você estiver, está assistindo o nosso podcast, está ouvindo o nosso podcast, manda mensagem, pergunta pra gente, comenta sobre o que você acha, se alguma fala nossa foi ao encontro do que você pensava, ou se despertou algum interesse, ou se foi contrário ao que você pensa, divide conosco. É o podcast Mente Mestra no Clube Empreendedor Brasil. Vamos lá, continua aí, Léa. Não, tô aprendendo hoje. Eu estou no meu aprendizado. É engraçado que quando a gente fala de empreender, na verdade a gente tem uma cultura que já pensa logo em ter um negócio, né? Mas na verdade empreender não tem a ver com ter um negócio, é um objetivo, é você ter um objetivo. Hoje, Hugo, eu tenho falado bastante nas escolas, eu tenho feito muito trabalho em ambiente acadêmico, ambiente escolar, e nas escolas, e tenho falado muito com professores. Falando com professores, imagina você chegar numa escola para fazer uma capacitação de professores e você está representando uma instituição que fala de empresários,
de alguma maneira, do capitalismo, né? E alguns batem logo de frente com você. E um dos artifícios que normalmente eu trago e falo, eu pergunto para as pessoas que estão lá, vocês são empreendedores? Quantos de vocês são empreendedores? 1 ou 2 levantam a mão, normalmente porque tem um negócio. E aí, como são professores, eu pergunto para eles assim, posso fazer essa pergunta de maneira um pouquinho diferente? E aí eles autorizam, e aí eu falo, bom, quantos de vocês já fez um plano de aula e esse plano de aula deu certo? Quantos de vocês já monitora e acompanha os seus alunos? Quantos de vocês é criativo no ambiente de sala de aula para poder tocar e fazer o seu espaço funcionar? Quantos de vocês já participou de um projeto e fez ele acontecer com o máximo de qualidade possível? E aí todo mundo levanta a mão. Eu falo, então, da próxima vez que perguntarem para vocês se vocês são empreendedores, levanta a mão. Porque ser empreendedor é justamente a possibilidade de você transformar os seus sonhos, as suas ideias, sejam eles individuais ou coletivos, em realidade. Perfeito. Eu acho até que você deu para mim um exemplo excelente, que você vê isso inclusive nas escolas públicas que têm poucos recursos e que um professor resolve, vamos criar uma semana do folclore, vamos dizer. Folclore até é comum nas escolas, alguma coisa do meio ambiente. E ele vai lá, e ele cria, ele vai inventa, ele vai os recursos, ele pega a comunidade, ele abre a escola junto com a diretoria. Mais do que ele inventa, ele faz com que o grupo crie. Exatamente. Né? Ele estimula a criatividade, ele estimula a participação, ele faz o projeto, coordena o projeto. Isso, né? E faz acontecer, né? Ele faz acontecer e não é uma empresa. Eu lembro, né? Ele se transforma num gestor de projeto naquele momento. E às vezes isso acaba sendo uma coisa que se multiplica para outros lugares, que ele consegue até... Matéria na TV, eu vi, não sei se foi ontem no jornal, um professor que, eu não lembro direito, ele trouxe algumas coisas de esculturas, alguma coisa de arte africanas, com perfil africano. Nossa. E as crianças se identificaram com aquilo, elas se viram ali, né? Porque a maioria da nossa população é negra. O negro ou pardo. Então, eles se viram ali, e isso estava onde? Num jornal da Globo, eu não lembro qual, se é um RJ da Vida e tal. Então, olha onde se chega por ter tido uma iniciativa, onde ele percebeu um gap ali, né? Uma coisa que que deixava as crianças distanciadas por falta de identificação. Ele trouxe aquilo foi para a mídia, né? Então, isso empreendeu mesmo, né? Por uma ideia. Eu acho que essa observação nas escolas é de fundamental importância, né? Porque ali você começa a identificar já os perfis que são necessários para você nortear a sua vida ali, né? Inclusive empreendendo. Vocês falando aí, eu lembrei da minha época de escola que tinha feira de ciências. Não sei se hoje ainda tem isso. Ou se a feira de ciências é um baita empreendimento. É um baita empreendimento. Né? Uma exposição na feira, você tem que apresentar, você tem que vender, tem que fazer as pessoas... Tem que projetar todo o trabalho, planejar, ali gerar a gestão de equipe do trabalho, o que cada um vai fazer, porque tem um que é mais criativo, tem outro que gosta mais de escrever, tem outro que gosta de colocar na planilha, tem aquele que vai negociar e sair nas... Você consegue fortalecer as habilidades, né? Identificar a habilidade do grupo e fortalecer, né? Desenvolver, vezes, né? Os professores tratavam como um trabalho ali qualquer, sem observação das equipes. E aí, só completando, né, com essa tua dica, eu concluo falando para os professores que eles não sabiam, mas a categoria do professor... se ela não tem de maneira inata os comportamentos empreendedores, ela pelo menos teve que aprender a usar em algum momento. O que o professor, e aí eu estou me enquadrando como professor, o que a gente não sabe, eu não sabia até um dado momento, é que eu posso usar isso para a minha vida também. Exatamente. Eu sou um empreendedor de outras pessoas, de vidas, de sonhos, mas eu também posso usar isso para mim. Isso é um debate que eu faço. Algumas classes, aí eu estou falando do professor porque é onde eu me enquadro, é o que eu tenho falado mais, mas em qualquer classe, em qualquer categoria, a gente vê pessoas reclamando que não está legal, que o piso não está bacana, que a condição, que o governo tal não está bom, mas as pessoas não percebem que está dentro delas os comportamentos necessários para que elas possam fazer a diferença. Esses comportamentos é que promovem esse ser que eu brinquei aqui, extraterrestre, chamado empreendedor. Né? E isso qualquer um de nós pode ter ou desenvolver a qualquer tempo.
E não necessariamente eu preciso, como você falou, como a Leia falou, eu preciso ser um empresário, eu preciso ter um negócio. Em qualquer lugar eu posso empreender. Inclusive, né? O intraempreendedor, né? Que é aquela pessoa que empreende dentro do seu ambiente de trabalho. Esse termo intraempreendedor, ele está meio que caindo em desuso, sabe, Hugo? Porque cada vez mais, isso inclusive em várias entidades que falam de empreendedorismo, o Clube Empreendedor, o primeiro deles, mas a Endeavor, o Sebrae e várias outras instituições, cada vez o SER, entendem o empreendedor como um conjunto de comportamentos. Deixou de ser aquela ideia do empreender em negócios. Então eu não preciso empreender um negócio. E isso aconteceu de maneira que essa ideia do intraempreendedorismo ela é quase que implícita no comportamento empreendedor geral. Porque em qualquer lugar que eu tivesse, eu tenho esses comportamentos, ou se eu os desenvolvo, eu vou fazer diferença. Eu vou fazer aquele ambiente crescer, seja na minha família, seja no ambiente religioso, aonde eu estiver, na escola, em qualquer canto. Né? Então, a história do intraempreendedor era um empreendedor dentro da empresa ou da instituição. Isso. Mas isso... Os conceitos vão se adaptando à realidade, né? E hoje a gente tem uma realidade empreendedora diferente de alguns anos atrás. A gente, quando falava alguns anos atrás, em comportamento empreendedor, a gente lembrava das características do comportamento empreendedor, que eram 10 lá da ONU de 1954. Hoje a gente tem vários outros estudos renovando, mas sempre trazendo aqueles primeiros 10 comportamentos empreendedores. Tem um estudo chamado Entrecomp, que é um estudo da União Europeia, né, que enriquece ainda mais essa ideia dos comportamentos na formação da pessoa empreendedora, né, e do empreendedorismo em geral. E ontem, né, a gente estava numa palestra para os jovens lá do Portal do Futuro, lá no Senac, e acho que a maioria ali tem uma dificuldade, a maioria das dificuldades que chegam, né, é sobre timidez. Então, jovens muito tímidos que acham que eles têm mais dificuldade, vão ter mais dificuldade em ter sucesso por conta desse comportamento de timidez. E também algo interessante para a gente começar a quebrar, né? É que só o extrovertido, só aquele que está no palco, só aquele que gosta de estar com o microfone na mão, debaixo dos holofotes, é o que vai ter sucesso. E que aquele que é tímido, que tem dificuldade para se expressar, vai ter mais dificuldade ali também para empreender, né? Ou para ter sucesso. Normalmente, muito legal você ter falado isso. Normalmente, quando eu começo uma atividade com jovens, né, sejam lá ensino fundamental, anos finais, ou ensino médio, e até ensino universitário, eu sempre começo com uma dinâmica, um quebra-gelo, em que eles se apresentam, falam o nome deles e contam uma característica e um hobby. Né? E essa questão da timidez, alguns falam, qual é a característica da timidez? E é a única coisa que eles encontram. E alguns nem querem falar ou se levantar. Normalmente a gente faz uns acordos para que haja participação naquele momento. Mas me agrava muito, em vários lugares que eu já estive, a gente pergunta sobre a característica e o hobby, e as pessoas falam, não, eu não sei a minha característica. Ou as pessoas falam, não, eu não tenho hobby. Não tenho hobby. E mais adiante, quando eu pergunto sobre sonhos, as pessoas falam, não tenho sonho. E assim, isso me dói profundamente, porque a gente precisa mudar um pouco essa galera, né? De alguma forma, despertar. Mas, por outro lado, eu tenho estado feliz. Os últimos encontros que eu tenho participado, cada vez mais jovens, talvez a gente vai aprendendo a maneira de propor, né? Eles estão indo em busca de dizer ou de aprender sobre a sua característica e de se conhecer um pouco mais. Então, Márcio, às vezes ele fala que não tem, mas ele tem, né? Que para ele nem entende como um sonho, né? Exato. Às vezes ele ouviu muito também de que um jovem o que mundo fala, que ele tá, o mundo dele não é um jogador de futebol ou uma jogadora de futebol, e aí vive numa realidade em que as pessoas em volta dele falam, isso daí não é para você. Não é para você, ou vai trabalhar, vai não sei. E aí acaba bloqueando ali aquele sonho dele, e ele tem características para poder alcançar aquele sonho, mas acaba indo para um outro lado, de que tem que ter ali um outro tipo de formação, alguma coisa mais segura, né, que geralmente são aconselhados a fazer. Tem umas coisas bem legais que acontecem quando a gente promove e que as pessoas falam o seu hobby, e elas já falam de alguma coisa, ou que contam depois o seu sonho também. Por exemplo, aconteceu até porque é um caso aqui do clube, uma das meninas falou que o sonho dela era ser veterinária de animais de grande porte. Né?
E aí eu falei, poxa, que bacana e tal. E me lembrei de uma pessoa que é aqui do clube. Que é a doutora Gaúcha, né? Que como ela se coloca lá no... E falei, poxa, eu vou tentar fazer uma conexão com uma pessoa para você aprender um pouco sobre isso. E aí eu liguei para ela, né? E eu sabia que ela trabalhava no jockey com cavalos. E a conexão se estabeleceu. Ela conversou com essa aluna, bateu um papo, fez interação. E aí eu trago sempre essa ideia. É um portal, né? No momento desse é um portal, exatamente, né? é um portal que se abre. Então, é para que eles percebam o quanto é importante eles colocarem um pouco para fora o que está acontecendo com eles. Porque gera oportunidades. Quando a gente conta a nossa intenção, é o primeiro passo para a gente alcançar a nossa intenção. Eu vejo alguns colegas falando... ainda, né, empresários e tal, não pode contar muito sobre o que você vai fazer, porque gera inveja, gera isso, gera aquilo. Eu penso um pouquinho diferente. Eu coloco pro mundo porque é meio que um desafio contra mim mesmo, né? E de alguma forma eu imagino sempre que quando eu exponho, eu crio conexões. Talvez se eu não tivesse me exposto para você, se eu não tivesse me exposto para Leia, para Aline, né, que não está aqui hoje com a gente, mas que faz parte do Mente Mestra, a gente não tivesse criado essa conexão, não estivéssemos juntos aqui, né, sentado então, é isso, pessoal. O comportamento empreendedor, ele parte também dessa questão da gente se conhecer, de conhecer o que falta, para que a gente possa desenvolver de alguma forma. Eu falo muito sobre a questão do superpoder, né? Um termo que eu uso para facilitar e falar assim, todos nós temos superpoderes de acordo com os nossos perfis ou com o nosso perfil. A questão é que às vezes eu quero chegar no objetivo, mas eu quero usar o superpoder de outra pessoa. E falei assim, eu não vou conseguir chegar. Eu preciso entender quem eu sou, as minhas características e os superpoderes que eu tenho os para limites, a partir né? daí construir o meu caminho. Entendeu? Eu acho que e as vulnerabilidades que eu tenho. Porque todo superpoder tem também uma super fraqueza, né? Tem, né? Super-homem sabe disso, e aí, né? o tempo todo sou eu tentando escapar das fraquezas. Todos os super-heróis sabem de alguma forma, né? Aí, Leia, como que a gente lida com essa vulnerabilidade? No mundo da cultura, como o empresário da cultura lida eu queria até falar dessa. Eu fiquei pensando assim do tanto que o pessoal da cultura empreende, né? Porque os recursos são difíceis, o entendimento sobre cultura é difícil. Às vezes a pessoa começa com um projeto na rua, né? No bairro, de uma pecinha teatral ou de tocar uma música, tocar no barzinho, e às vezes isso... Vou falar de um exemplo de empreendedorismo assim, raiz na veia. Elimar Santos. Opa! Boa. Essa é uma história fantástica. O cara da calcinha. Não, esse era o Bando. Errei o homem. Errei o cara. O Elimar, ele cantava em bar, né? Em bar. E ele resolveu cantar no Canecão. Foi ele. Agora eu lembrei da história. Então ele penhorou, se eu não me engano, o apartamento dele para cantar no Canecão. Ele é louco, ele é louco, ele é louco, ele é louco. Primeiro que ele já tinha um público fiel, né? E ele foi pro Canecão, para quem não conhece Canecão, Canecão era talvez a casa de show mais importante do Rio de Janeiro, que é num pedaço ali da UFRJ, ao lado do Rio Sul, ali em Botafogo. O Elimar fez o show e foi um sucesso, e ele deslancha. Primeiro que ele é um case, né? Ele é um case de sucesso. Ele deslancha a partir dessa loucura que muitos chamam de iniciativa. Mas ele criou uma oportunidade, né? Exatamente. Ele acreditou naquilo, ele foi lá, fez. Provavelmente ele tinha condição para fazer isso, por mais que fosse por penhor e tal, ele analisou esses riscos, é um dos comportamentos empreendedores. Sim. E fez a diferença. Foi lá e fez, quer dizer, um cantor do subúrbio chega lá e fala no Canecão, eu quero arrendar aqui para fazer um show. Vai falar assim, você é louco, você não vai conseguir isso, né? Sendo o Canecão, né? Não era a casinha de show ali da esquina. E foi a virada da carreira dele, né? Foi a virada, né? E aí o Elimar é o sucesso, tem um nicho dele, apesar de que eu sou uma privilegiada, porque Elimar, ele frequenta muito Saquarema, ele canta na festa da Santa, ele canta na missa das 6 horas da manhã. Mas Saquarema é assim, né? A minha família é de Saquarema, então você senta no barzinho, daqui a pouco chega outro. Então estávamos lá num ambiente lá de um show de uma pessoa local, de repente vem Elimar e Serguei.
né? Então, é o rock, Serguei. o rock, né? Aquele rock tradicional, e o Elimar com a música brega, né? Que se chama de brega, muito popular, né? Isso E já os- tem um tempinho, né? Tem um tempo. E os dois foram... Serguei já partiu, né? os dois foram... o rapaz chamou, os dois vai dar uma canja ali, e nenhum cantou que o outro canta. Eles cantaram bossa nova. Então, pena que na época o celular era muito fraquinho, não poder registrar o Serguei junto com o Elimar Santos cantando bossa. Foi fantástico. Mente mestra, né? É. Mente mestra dos caras da música ali. Exatamente. Os dois Fazendo com coisas histórias incríveis. totalmente Sim. diferentes, Você tem ali o com vidas, improviso, com né? A gêneros criatividade. musicais totalmente diferentes. O rapaz sai de cena, entrega o microfone para eles, e os dois cantaram bossa nova a noite toda. Eu falei, putz, Que pena que não dá para maravilha, né? registrar, né? É isso. Que maravilha e que comportamento, né? De fazer o diferente, de arriscar coisas, Sem, né? Sim. Mas os dois estavam ali, Isso. cada um com seu copo de cerveja, então foram pra lá e cantar. E essa questão do improviso também é uma característica empreendedora, mas que também é muito peculiar, né? Nem todo mundo tem essa capacidade do improviso ali. Tem gente que precisa... Eu vou te ter contar que o tem plano. tem um esquema, Hugo, que a questão do improviso e da criatividade, ela é muito relacionada ao conhecimento. Quanto mais eu conheço de vários assuntos, mais eu tenho capacidade de realizar o improviso. Na verdade, mas eu tenho Porque eu entendo a informação. propriedade Sim, do material, sim. eu entendo aquilo, como é que acontece, eu entendo... Então, por exemplo, se eu conheço de vários ritmos, no caso lá, e se eu já experimentei em algum lugar ou treinei, quando vier a oportunidade, eu vou conseguir me adaptar, improvisar e fazer Sim, acontecer. é a questão da adaptação à informação. Quanto mais informação eu tenho, mais eu consigo me adaptar às situações. Né? aí. Então, absorver conhecimento, absorver informação ajuda você a tomar decisões ali. A experiência, a vivência, A experiência, né? a vivência. Ok, pessoal. Bom, então esse é o nosso podcast Mente Mestra. Vocês estão convidados a participar do nosso próximo podcast. Será divulgado. E fica o convite também para a participação de vocês com sugestão de temas. Né? Vocês sabem que aqui na Mente Mestra nós não seremos tão fiéis ao tema assim. Se surgir uma coisa diferente no meio, nós vamos... Né? Abrir a gente nossa mente improvisa, a e gente improvisar. Eu acho que, Mas- eu acho que a proposta é essa, né? Não é Buscar- ficar engessado, não. É a gente Exatamente. poder enriquecer aqui com coisas que a gente entende, que vem, né? E os insights Sim, e tal. Acho cada um essa que é ouvir boa. vai se identificar com um pouco do conteúdo e vai Então, acabar Hugo, para a gente desenvolvendo. encerrar o nosso episódio de hoje, deixa uma mensagem para o nosso público. Leia depois na sequência também, por favor. Galera, é isso. Acho que empreender, né? Ontem eu falei sobre resiliência, que é a nossa capacidade de nos moldar às dificuldades, de nos moldar à força contrária que tenta, de alguma forma, nos colocar para baixo, e não tem como a gente falar aí não falar, né, de resiliência quando a gente fala de mente empreendedora. Então, fortaleçam essa resiliência de vocês. Em todas as áreas da vida vocês vão sofrer baques, mas vão precisar se adaptar para poder prosseguir no objetivo. Então, a minha palavra de hoje aqui para encerrar é resiliência. Hugo, foi bom pra você? Foi maravilhoso. Botou ele uma cilada ali para responder Foi essa, hein, Leia? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente está aprendendo também, né? Então não pensa que tá tudo na moldura, porque não tá, né? O tempo todo a gente tem que mudar esse formato, e isso faz parte da dinâmica da vida, né? Eu tô aqui aprendendo com eles dois, tô aprendendo ali com o Ítalo, que vocês não podem ver, que está ali na técnica, né? Que ele fica sinalizando pra gente, olha o horário, não sei o que e tal. Vocês falam muito. A gente vai aqui aprendendo, mas eu falo que o PhD de tudo vai ser ele, né? Que ele ouve todos os podcasts de todo mundo aqui, ele está se enriquecendo. Então é isso. Na moldura, no gesso, não dá. A gente tem que realmente expandir e retornar conforme as coisas vão acontecendo. Então, resiliência, adaptação, e a minha mensagem final aqui é: ressignifica o erro. Sofre menos com o erro e aprende mais com ele. Aproveita o erro dos outros e aproveita o seu erro para ser melhor do que você era antes. Bom, eu sou Márcio Serbella, estamos aqui no podcast Mente Mestra e você é nosso convidado sempre. Obrigado.